Juízes, capítulo 1. Hoje começaremos uma nova série de pregações no livro dos Juízes. Terminamos o Sermão do Monte e agora vamos para o Antigo Testamento, livro dos Juízes. Capítulo 1, versos 1 a 7. Hoje nós falaremos um pouco sobre a nossa luta contra o mal. Seremos alertados por Deus acerca de que tipo de luta a igreja enfrenta hoje e o que precisamos saber nessa luta contra o mal. É sobre isso que nós falaremos. Juízes, capítulo 1, versos 1 a 7. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, assim diz a palavra do nosso Deus. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Só até aí a leitura da palavra de Deus. Se você é amante de cinema, você sabe que no universo dos filmes há muitas listas para se tentar ver qual é o melhor filme de todos os tempos. É bem interessante fazer esse exercício. Qual é o melhor filme de todos os tempos? Com o melhor elenco, com a melhor história e assim por diante. Eu consultei nessa semana essas listas e na maioria dessas listas o primeiro filme que está nelas é O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é um filme clássico, creio que muitos aqui já assistiram. E ele sempre aparece em primeiro lugar nessas listas, ou na maioria das vezes. Esse filme ficou em nossa memória por frases marcantes. Se você já assistiu, você lembra de frases como: deixe a sua arma e pegue o canole. Essa é clássica. Ou de outras frases como: você se dedica à família? Um homem que não se dedica à família não é um homem de verdade. Veja, se você fosse meu amigo, os teus inimigos seriam os meus inimigos agora. São frases marcantes, é bem interessante. Ou quando Vito Corleone dizia: olha, eu vou fazer uma oferta para aquela pessoa, uma oferta que será difícil de recusar. Para quem já assistiu o filme sabe que quando ele falava assim, era a última cartada dele. Um filme clássico. E para você que não conhece, que é da geração Z, Y+, é o filme O Poderoso Chefão, é um clássico que fala sobre o dia a dia de uma máfia italiana que vivia nos Estados Unidos da América. Essa máfia, ou como eles gostavam de chamar, essas famílias, tinham como chefe Vito Corleone. Corleone, no filme, era um senhor de idade avançada e tinha 2 filhos. O primeiro filho, mais velho, chamava Sonny. Sonny queria muito seguir os passos mafiosos do seu pai. Ao passo que o segundo filho, Michael Corleone, falou: não, eu não quero. Eu não sou como meu pai. E já no começo do filme ele deixa bem claro: eu não sou como meu pai. E é fato, ele foi um herói de guerra dos Estados Unidos. Um homem com uma moral íntegra. Contudo, certo dia, Vitor Corleone, o pai daquela família, como eles gostavam de chamar, foi atacado. E depois do ataque ao pai, o irmão cai numa emboscada, o irmão mais velho, o Sonny, e morre. Ficando apenas o Michael, um menino, o jovem, o adulto, que se dizia não se parecer com o pai.
No momento que o pai fica de coma porque é atacado e o Sonny é morto, ele se vê com uma missão: proteger a minha família do mal. Há um mal lá fora e eu preciso proteger a minha família. O que eu vou fazer agora? O menino de moral ilibada. Michael reúne-se em família, junta aos seus líderes e é bem sucedido contra o mal. Ele extermina todos os inimigos de seu pai. Ele tinha uma missão e foi bem sucedido de proteger a sua família. Todavia, o filme mostra que Michael começa a ver que é bom ser mau. E o que mais ele temia aconteceu. Ele ficou igual, se não pior, eu deixo para vocês decidirem, o próprio pai. Um dos maiores mafiosos, segundo o filme. E a pergunta que não quer calar é: o que esse filme tem a ver com Juízes, capítulo 1, versos de 1 a 7? Como que ele nos mostra ou nos ajuda a entender o texto? Veja, da mesma forma que Michael tinha uma missão de proteger a sua família diante do mal, Israel também tinha esse propósito aqui. Sim, Deus havia ordenado a Israel para exterminar todos os inimigos da terra de Canaã. Não podia ficar um, do menor ao maior. E veja, se Deus ordenou, acabou, não é pecado. É mais do que certo. Se Deus ordenou o extermínio em massa daquele povo, dos cananeus, Israel deveria cumprir essa missão. Da mesma forma, então, que o filme mostra, Israel tinha uma grande missão de enfrentar o mal que estava às suas portas, de inimigos malignos, grandes pecadores diante de Deus. E ao contrário do filme, Deus não levanta famílias que gostam de canole aqui, não. Deus levanta povos, o seu próprio povo, as 12 tribos, para lutar. Todavia, quando nós lemos Juízes, a gente fica pensando o seguinte: quem é o mocinho? Quem é o vilão da história? Israel, de fato, assume a posição de extermínio, mas você vai lendo o livro e parece que Israel começa a sentir gosto pela maldade que estava lá fora. Israel começa a perder a identidade. Um povo escolhido por Deus a enfrentar inimigos lá fora, começa então a ver que, às vezes, para pessoas pecadoras, ser mal é bom. Da mesma forma, meus irmãos, em nossos dias, somos chamados para enfrentar o mal. Não mais o mal como uma guerra física, como aconteceu com Israel. Não, nós não somos chamados a pegarem armas. Mas há um outro tipo de mal. No Antigo Testamento, a guerra era física e espiritual ao mesmo tempo. No Novo Testamento, a guerra é essencialmente espiritual. A nossa guerra agora é contra a carne, o diabo e o mundo. E para isso, Deus levanta entre nós líderes para nos guiar a sermos bem-sucedidos em nossa missão. Contudo, apesar de sermos povo de Deus, termos líderes para nos guiar, uma boa causa para nos agarrar, é possível que nós, como povo de Deus, nos assemelhemos ao mal com o qual nós combatemos. E diante disso, em suma, o que nós veremos hoje, aprenderemos hoje que diante da maldade que há no mundo, a igreja é vitoriosa porque Deus está com ela, concedendo-lhe líderes para enfrentar seus inimigos. Todavia, nessa luta, corremos o perigo de nos corromper com a maldade a qual enfrentamos. É isso que nós veremos no dia de hoje, de 3 partes. Primeiro, vejamos que diante do mal, Deus concede líderes ao seu povo. Se não, vejamos versos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. A palavra as palavras que começam o livro são interessantes. Depois da morte de Josué. Aqui é um marco muito importante. Lembre-se, a primeira geração que havia saído do Egito morreu toda no deserto. A segunda geração teve aliança renovada pela liderança de Josué e começou a conquistar a terra. Mas veja, apenas começou. Havia muito mais terras para serem conquistadas.
E aqui a gente fica pensando, ok, eles começaram, mas será que eles vão conseguir? E agora a terceira geração que vai se levantar, será que vai se manter fiel aos passos dos seus pais? Será que eles vão conseguir enfrentar os seus inimigos? Ou eles vão seguir pelo caminho da incredulidade dos seus antepassados? Com a morte de Josué, então, o povo clama por uma liderança. É o que nós vemos aqui. Os povos cananeus eram fortes, numerosos e malignos. Era necessário, portanto, levantar-se uma liderança. E isso aponta para a união do povo de Israel com o único objetivo: conquistar a terra que o Senhor Deus deu aos nossos pais. A terra é nossa. Vamos nos juntar. Todavia, alguém precisa liderar. E a pergunta é: quem vai nos liderar? Deus responde: Judá subirá primeiro. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Veja, Deus não considera a pergunta dos israelitas como falta de fé. Pergunta, será que eles estão com medo? Tipo, olha, você vai primeiro, eu não. Já ficou com medo do escuro, de um quarto escuro? Falou, você vai para um irmão seu, para um primo, vai você primeiro e você fica atrás? Não é o caso aqui. O caso aqui é de união. Eles estão unidos na mesma missão. E era necessário, de fato, que alguém liderasse. E o Senhor, então, aponta Judá como esse líder. A escolha de Judá não pode ser uma surpresa para nós. Porque antes de Jacó morrer, lá em Gênesis 49, versos 8 a 12, ele descreve Judá como um leão. Você já ouviu falar leão da tribo de Judá? É por causa da bênção de Jacó. Lá em Gênesis 49, versos 8 a 12. A ideia de leão é, Judá, você é um poderoso guerreiro. E o cetro jamais se apartará da sua linhagem. Além de ser poderoso guerreiro, Judá iria liderar os seus irmãos. Não é à toa que Judá tinha uma posição estratégica no acampamento junto a Moisés. Você pode ver isso em Números 2. A tribo de Judá foi a primeira que teve uma terra designada por Josué. Portanto, ao observarmos a primeira cena dos israelitas pedindo uma liderança, devemos ter consciência de que depender de Deus não significa que não precisamos de líderes humanos. É a primeira lição. Deus concede líderes ao seu povo diante do mal. Há uma missão. Todos nós, como povo de Deus, temos uma missão. Isso não exclui que haja líderes em nosso meio. Quem subirá? Judá subirá. Veja, Deus não disse, não precisa. Eu vou dar a terra para vocês num estralar de dedos. A pergunta é, Deus tinha força para fazer isso? Ou tem força para fazer isso? Claro que tem. Se Deus quisesse, apenas com um sopro, ele devastaria todos os povos cananeus. Todos os povos cananeus. E a pergunta é, por que então Deus não fez? Porque na sua sabedoria, ele decidiu que nós precisássemos de líderes humanos. Ele quis. E a gente vai saber, ao final desse sermão, por quê. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos aqui dessa cena é que Deus concede líderes ao seu povo nessa tarefa de lutarmos contra o mal. A vida cristã mostra isso. Um dia todos nós dependíamos dos nossos pais. Alguns aqui dependem até hoje. Quando você é pequeno, você depende de outra pessoa para colocar comida na sua mesa. Mas há um dia em que você se torna adulto, começa a trabalhar e vê que pessoas agora dependem de você. Não é mais você que depende dos outros. É você que é o provedor daquela família. Quando éramos crianças, nós tínhamos nossos pais como super-heróis. Diante do medo, aconteceu um barulho lá fora. Aí você olha o seu pai levantando e indo, vê o que era, não é isso? Mas vai ter um dia que não vai ter mais o seu pai ou sua mãe. Vai ser você, não é verdade? E aí? E nessa tarefa de proteger, como que fica? E agora? Cadê o meu pai ou a minha mãe que me ensinava e clareava o caminho diante de uma circunstância difícil? Nem sempre nós os teremos conosco. Um dia vai caber a nós dar instrução para os mais novos. Dependemos de Deus, todos nós aqui, é verdade. Mas precisamos uns dos outros também. E quando chegar a hora, nós devemos fazer essas coisas.
Mas e se você não teve ninguém para te ajudar? E às vezes acontece. Às vezes a gente prega ou damos aula como se todo mundo aqui tivesse uma família feliz. Não. Pode ser que no nosso meio ninguém teve, por exemplo, um pai ou uma mãe crente no Senhor para guiar em caminhos bons. Aí você fala, não, mas a minha vida toda eu aprendi a me virar sozinho. A minha vida toda eu sofri. Mas veja, se você está hoje me ouvindo aqui, olha para o lado que você tem uma grande família para te ajudar. Quantos conselhos você já não recebeu dos seus irmãos? Quantos puxões de orelha? Aqui é a família com a qual moraremos por toda a eternidade. Pessoas que podemos nos espelhar. Muitas aqui, pessoas, eu já conversei com muitas que diziam do reverendo Tércio Brizola, por exemplo, um grande homem de Deus, que apacentou essas ovelhas aqui muitos anos e muitos anos. Quantos ensinos! Mas hoje ele está na glória com Deus. E agora? Agora cabe você aplicar e ensinar aquilo que você aprendeu do seu pastor, por exemplo. É assim. Nós passamos, mas deixamos também o nosso legado. E na sabedoria de Deus, meus irmãos, Deus concedeu não juízes para a nossa época, mas presbíteros e diáconos. Os presbíteros são aqueles que apacentam o rebanho de Deus, cuidam de vocês, oram por vocês. Veja, os presbíteros são aqueles que supervisionam a igreja, pastoreiam as ovelhas do bom pastor, julgam controvérsias doutrinárias, nos protegem de lobos vorazes que querem destruir a igreja. Deus poderia fazer essas coisas sozinho? Poderia. Mas Ele decidiu nos dar líderes. Louvado seja Deus por isso. Nós, além de presbíteros, temos diáconos, que são os braços de Deus para cuidar do seu povo, para ver aqueles que sofrem. Meus irmãos, não pensem em vocês que diácono é apenas aquele que fica na porta. Não. Os diáconos foram dados por Deus para ajudar aqueles que passam necessidade. Então aqui já cabe uma grande aplicação para nós. Se você está passando por problemas espirituais, problemas no casamento, você não precisa passar por isso sozinho. Eu sei, é um grande mal que está lá fora, mas Deus nos deu líderes para enfrentar esse mal juntos. Portanto, peça ajuda a um presbítero da sua igreja. Apertou, perdeu o emprego, está difícil. É a hora de você falar com o diácono para ir à sua casa, para que vocês orem juntos e você seja sincero quanto à sua necessidade. Não há espaço para nós ficarmos com vergonha. Aqui é o lugar onde nós devemos ajudar uns aos outros. Veja, é para o cuidado espiritual e físico de vocês que Deus deu presbíteros e diáconos. Por meio deles, Deus cuida do seu povo. Portanto, olha, não deveria existir no nosso meio pessoas que dizem, por exemplo, eu não preciso de presbítero e diácono cuidando da minha vida. Não, você não entendeu. Se você diz isso no seu coração, você não entendeu. É Deus cuidando de você, por meio de líderes humanos. Ele decidiu fazer assim. Lembre-se de Samuel. Samuel, quando o povo, você lê isso lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, o povo pede um rei para Samuel. E Samuel fica triste, e Deus fala, Samuel, vem aqui, vamos conversar. Não fique triste, porque o povo não rejeitou você. Antes, rejeitou a mim. Portanto, todas as vezes que nós rejeitamos os líderes que Deus colocou sobre a nossa vida, saiba que você não está rejeitando somente os líderes humanos. Você está rejeitando o próprio Deus que resolveu cuidar de você. Diante disso, a gente fica perguntando, mas como que a gente vai escolher os líderes para a nossa igreja? Veja, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, está lá, as exigências, as qualificações de um presbítero e de um diácono. Ambos devem ser exemplos na vida familiar, financeira, espiritual. Ambos devem ter domínio próprio, bom testemunho dos de fora. É bom ressaltar isso porque na época de Juízes não existia 1 Timóteo. Então eles falam, poxa, como que a gente vai eleger um líder? E eles perguntavam a Deus, e Deus respondia, provavelmente por meio do Urim e Tumim, do sacerdote. E nós aqui, nós temos a palavra de Deus.
Deus requer que nós reconheçamos os líderes de acordo com as qualificações que ele coloca na sua palavra. Qualificações essas que não são, por exemplo, é rico ou é pobre? Não. É dono de empresa ou não é? Não tem nada a ver. Os requisitos para você ser um presbítero ou um diácono é simplesmente você ser um cristão exemplo. Veja, não tem nada de sobrenatural no que Paulo diz. Por exemplo, ser exemplo na vida familiar. Isso aqui é para todo crente. Exemplo na vida financeira, espiritual, domínio próprio, etc. Não é algo que é um upgrade que os outros não têm, não é isso. É que você é um padrão, você é um modelo para o rebanho. Todas as vezes que nós trocamos essas qualificações por qualificações humanas, estamos seguindo o mundo e não a Deus. Assim, meus irmãos, lembremos disso. Temos desafios. Problemas no casamento, problemas financeiros, problemas, por vezes, na área da sexualidade. Muitos problemas. Mas deixa eu te contar, você não precisa passar sozinho. Deus levantou presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas para ajudar você nessa caminhada. Diante do mal, Deus concede líderes para o seu povo, mas não só isso. Diante do mal, Deus concede vitória para o seu povo também. Se não vejamos, verso de número 3, disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contra ti, a tua. Quem te caiu por sorte? E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni. Bezeque pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Só até aí, versos 4 e 5. Eles subiram e tiveram vitória. Primeiro porque a vitória já era garantida. Você pode ver isso no verso 2 já. Quando Deus diz, eis que nas suas mãos entreguei a terra. É passado. Entreguei, não entregarei. Ou seja, quando estamos no meio do povo de Deus, sendo guiados por líderes que Deus escolheu, temos vitória garantida. É isso que nós vemos. É interessante essa ideia de vitória garantida, porque ninguém gosta de quem dá spoiler de filme. Olha, você vai contar, assistiu a um filme muito bom, mas o final é assim, assim, assado. Você, acabou, já estragou. E só uma nota de rodapé, eu não dei spoiler do Poderoso Chefão, para quem não assistiu. Tem muito mais coisas no filme, você vai poder assistir. Mas é interessante que nós não gostamos de quem fala o final do filme para nós. Isso que é spoiler. Mas na fé, no cristianismo é diferente. Saber que nós temos uma vitória garantida e que não depende de nós, mas de Deus em nos dar a vitória, não tira a graça. Pelo contrário, nos dá esperança. Nos dá paz. Nós já sabemos o final. Nós triunfaremos com Cristo. É garantida. E o povo de Israel experimentou isso em boa medida. Além de ser uma vitória garantida que Deus dá ao seu povo, é uma vitória também compartilhada. Judá chama seu irmão para a guerra, a fim de que ele ajudasse nessa batalha. Judá está pronto. Judá não hesitou em nenhum momento. E ao convidar o seu irmão, ele estava dizendo que a vitória não seria somente dele, mas seria uma vitória compartilhada. Ser líder não é liderar sozinho. Não precisamos carregar o fardo do ministério sozinhos em nossas costas. O serviço do reino jamais está destinado a uma pessoa. Todos nós participamos dessa vitória contra o mal. As imagens que retratam a igreja do Senhor apontam para essa verdade. Ou você nunca leu que cada crente é uma pedra viva? Que, juntando todas, formamos um edifício espiritual onde Deus habita. Você nunca leu, por exemplo, que todos nós participamos de uma única videira? Somos membros, é verdade. Temos habilidades diferentes, é verdade. Mas é verdade também que somos participantes de um só corpo. Precisamos uns dos outros. Nenhuma vitória pode ser experimentada sozinha.
Aqui é importante dizer, meus irmãos, que eu não quero dizer apenas com trabalhos formais na igreja. Quando eu digo sobre vitória contra a carne, o diabo e o mundo, e que essa vitória é compartilhada, a ideia não é que, olha, eu preciso de ajuda quando eu for fazer um trabalho da sociedade interna. É verdade, você precisa mesmo. Mas é para além disso. É para quando você sentir a tentação da sua carne. E quando você for vitorioso, nossa, eu abandonei aquele pecado que me escravizava, o que você tem que fazer? Ajudar outros que estão escravizados ainda por esse pecado. Você não pode se satisfazer com o fruto da vitória sozinho, essa é a ideia. Se Deus te libertou, ajude a outros a serem libertos da escravidão. Se você enfrentou problemas no seu casamento e hoje você pode experimentar essa vitória, compartilhe com outros que podem precisar dos seus conselhos, aconselhar uns aos outros, assim diz a palavra de Deus. Imagine vocês, mulheres, que têm problemas com seus maridos, pedindo conselho a mulheres mais velhas, que já passaram por isso. Imagine vocês, homens, se juntando, buscando santidade na vida sexual, aconselhando uns aos outros sobre esse fato. Imagine vocês, jovens, que compartilham juntos os desafios de se estudar numa universidade onde o cristianismo é zombado. Tudo isso é luta contra o diabo, a carne e o mundo. Mas assim como aconteceu com este povo, nós precisamos compartilhar isso. Sobe comigo, Simeão. Sobe comigo, meu irmão, nessa batalha. Ore por mim. E além de ser uma vitória garantida, e uma vitória também compartilhada, nós vemos no verso 5 que é uma vitória esmagadora. O texto diz que 10.000 homens foram mortos. Aqui você vê que Deus estava com o povo mesmo, assim como fora na época de Josué. A vitória do povo de Israel dependia muito da sua vida com Deus. Aqui nós temos uma imagem clara de que quando Deus está conosco, todos os inimigos são subjugados, todos os inimigos são derrotados. Podemos aprender, portanto, meus irmãos, que o maior problema para os crentes nunca foi que, a minha carne é mais fraca do que o meu espírito. Ou, não, o diabo é astuto e ele faz tantas armadilhas que eu não consigo prever. Ou, o mundo é tão sagaz que quando eu vou tentar me defender, já estou derrotado. O problema de Israel e o problema da igreja nunca foi o poder dos seus inimigos. Foi sempre primeiro a sua relação com Deus. Quando a nossa relação com Deus está aos frangalhos, nós veremos no livro de Juízes, a tendência nossa é perder a batalha. A questão não é se o diabo é astuto, o mundo é forte ou a carne é fraca. A questão é como estamos andando com Deus. Essa é a grande questão do livro de Juízes. Há muitos desafios em nossa vida que poderiam ser solucionados se nós estivéssemos com uma vida de santidade diante do Senhor. Veja, a comunicação, por vezes, entre cônjuges pode estar ruim. Ou não aconteceu de você dizer o seguinte: parece que eu não conheço mais meu marido. Parece que eu não conheço mais a minha esposa. A gente não se dá. Parece que o amor foi embora. Sinto-me inclinado a abandonar a igreja. Perguntas como essas. Será que eu vou conseguir perdoar meu pai e minha mãe pelo que eles fizeram comigo na infância? Meu pai, ou melhor, meu chefe, pede para eu mentir. Será que eu devo fazer isso? Embora eu conversei com o pastor, ele disse que mentir é pecado em qualquer circunstância. Mas é o meu chefe que me sustenta com o meu salário. E aí? Minto ou não minto? Às vezes nós vamos entrando em problemas, quando na realidade nós deveríamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Toda vez que nós estamos com problemas na nossa vida espiritual, a ansiedade toma conta de nós e assim pecamos contra Deus. E a ansiedade, irmãos, sim, é pecado. O mundo quer dizer para nós que não. A Bíblia diz que que é pecado, mas fique tranquilo, a ciência avançou. Não é pecado, é doença.
Não entre, ansiedade não entra no guarda-chuva da religião. Meus irmãos, Jesus disse que é pecado. Mateus capítulo 6. Portanto, é pecado. É pecado não porque faz você sofrer. É pecado porque faz você acreditar que um Deus que diz que cuidaria de você não vai cuidar. E que seu chefe é maior do que Deus. E é preciso mentir mesmo. Senão você não vai ter comida colocada na mesa da sua casa. Nós estamos vendo aqui, Deus concede vitória para o seu povo. Assim, meus irmãos, além de nós termos diante do mal líderes e vitória garantida, nós vemos no texto que diante do mal o povo de Deus é tentado a se corromper. Versos 6 e 7. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e ali morreu. Os homens de Judá foram bem-sucedidos em Bezeque, mataram 10.000. Mas Adoni-Bezeque, ou seja, aqui não é o nome dele, é o título. Adoni é senhor, o governante de Bezeque. O rei, o governante daquela cidade, fugiu. Ao passo que o povo de Judá conseguiu capturar o rei. E arrastaram-no para dentro da cidade. Mas o texto diz que eles cortaram os polegares das mãos e dos pés. Aí quando você lê um texto desse, você fala, agora tem que ir lá em Deuteronômio, Levítico, Número, em algum lugar para ver se Deus ordenou isso. Não. Você vai procurar e não vai achar. O que significava isso? De um ponto de vista puramente pragmático, essa era uma forma de castigo, onde a vítima tinha os seus polegares cortados para que nunca mais manuseasse uma arma no futuro. Simbolizava uma castração, no sentido de guerreiro. Você nunca mais será um guerreiro. Naquela época, rei e guerreiro eram sinônimos. Todo rei de Canaã era um rei guerreiro. E ao fazer isso, eles estavam humilhando aquele rei. E para nós, o século XXI, fala, meu Deus, que coisa mais truculenta. Não, Adoni-Bezeque entendeu que o próprio Deus estava retribuindo o mal que ele fizera. Antes de fazerem com ele, ele diz um número, 70 reis. Eu já fiz isso com 70 reis. Pode ser literal o número ou pode ser figurado. A ideia de, foram tantos reis que eu perdi a conta. Tantos reis que eu perdi a conta. E eu não só cortei os polegares das mãos e dos pés. Eu fazia com que eles viviam como cachorros, vivessem como cachorros. A ponto de eles comerem migalhas da minha mesa. Olha a humilhação. Viviam como animais. Eu era o Todo-Poderoso, mas agora Deus retribuiu a minha crueldade. Aí você pensa, poxa, será que ele se converteu aqui? Não, a palavra Deus aqui é genérico, é divindade, poderia ser traduzido até como deuses. Então é genérico aqui, não é o Deus da aliança, ele não reconhece o Deus de Israel. A ideia é que, se há deuses, eles estão retribuindo o mal que eu causei, com muitos reis. Com muitos reis. E aqui nós aprendemos. Por que esse relato sangrento está nesse momento aqui da palavra de Deus? Primeiro, para mostrar que Adoni-Bezeque e toda aquela geração simbolizava as nações ímpias que estão sob o juízo de Deus. Deus punirá todos os ímpios. O castigo justo de Deus contra aquele rei cruel aponta para o juízo de todos os ímpios de toda a história. Nenhum ímpio ficará impune no juízo de Deus. Assim como a cidade de Bezeque foi ferida por Judá e o seu rei humilhado, assim Deus fará com todos os ímpios na consumação da história. Deus, por conta da sua santidade, não tolera o pecado e assim retribuirá cada tipo de mal. Todavia, a pergunta ainda fica: quem mandou Judá humilhar aquele rei daquela forma?
possivelmente aqui nós começamos a ver um tipo de assimilação com a cultura da época. Não era para Judá fazer assim, mas Judá assim o fez. E veja, o texto termina assim, no verso 7. Assim como eu fiz, Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Por que eles vão invadir agora outra cidade, Jerusalém? Mas por que eles levaram Adoni-Bezeque de Bezeque a Jerusalém? Para matá-lo lá. Possivelmente para humilhá-lo cada vez mais. Para mostrar para os habitantes que eles eram poderosos. E que eles poderiam ser tão cruéis quanto Adoni-Bezeque. Veja que diante do mal, o povo de Deus é vitorioso, porque Deus está com ele, concedendo líderes. Todavia, o povo de Deus também corre o perigo de se corromper com o mal, com o qual ele combate ou luta. Isso é um perigo. E a gente fica, depois que nós lermos o verso 7, a gente fica, será que vai parar por aí? Será que só foi um deslize? Só foi uma assimilação? Ou será que Juízes vai piorar? Será que eles vão, de fato, assumir ou assimilar a cultura desses povos? Isso nós veremos em outros sermões. Aqui cabe-nos a grande lição, que embora sejamos crentes no Senhor, nós nascemos na cultura brasileira. E é possível que você já tenha assimilado e nem se percebeu que você misturou a cultura brasileira com a sua religião e você segue em frente. Por exemplo, ministérios. Poxa, nós precisamos de ministérios. Mulheres, homens trabalhando, jovens e adolescentes. É verdade. Precisamos de pessoas ativas na igreja. Mas a nossa cultura é muito do exibicionismo. E a pergunta é, será que quando nós trabalhamos em determinada área da igreja, a gente não está lá apenas para se aparecer? É verdade. Você olha o ministério funcionando por fora, você vê pessoas pregando, cantando, evangelizando, se comprometendo com os trabalhos da igreja, não é verdade? Mas e o coração? Onde está? Ou você nunca viu também lutas por poderes dentro da igreja? Não é para Deus que a gente faz? É. Mas por que há lutas, então, por posição dentro do povo de Deus? Não é para edificação do corpo? Mas por que ninguém pode tocar aonde você lidera? Crescimento da igreja, irmãos, é verdade. Nossa, é bom ter a igreja crescendo de forma saudável pela palavra de Deus. A igreja é um organismo vivo, se você regar, alimentar, ela vai crescer, famílias virão, louvado seja Deus por isso. Mas e quando o crescimento de igreja vira um fim em si mesmo? Eu quero crescer para mostrar para as outras que eu sou maior. E aí a gente introjeta vários tipos de mecanismos pragmáticos para ver a igreja crescer. Aqui você vai ver, a palavra de Deus vai ser exposta, pregada. Mas o crescimento, afinal, por que nós queremos tanto? Qual é a motivação do nosso coração? Será que a gente gosta de crescer e falar, a igreja de Carvalho é a igreja mais rica do presbitério? É a missão que Deus nos deu, evangelizar esse bairro, não é? Mas às vezes, nessa ânsia de avançar diante do mal, a gente pode se contaminar. Podemos fazer, por exemplo, proselitismo. Ou seja, o que é? Eu evangelizo, desde que seja perto da minha igreja e a pessoa vá para a minha igreja. Evangelizar para o reino, para mim, não interessa, porque depois, se eu evangelizar na Penha, a pessoa que evangelizei vai para Penha. Não, a igreja da Penha já está grande, venha para Carvalho. Mas é isso mesmo. A cultura é do sucesso você tem aí fora. A cultura brasileira é do sucesso, da ambição. Casamento, irmãos, casamento entre crentes é a coisa mais linda do mundo. Entre crentes mesmo. Mas a maioria, infelizmente, dos homens
Eu diria que casam apenas por conta de um desejo a ser cumprido. Você sabe que paixão na Bíblia em nenhum momento é coisa boa? Você está apaixonado? Em nenhum momento na Bíblia paixão é coisa boa. Em nenhum momento. Porque paixão é a ideia de a sua carne te puxando para pecar. Isso é a ideia de paixão. E Deus nos chama para resistir à paixão. Mas eu penso que muitos sobem ao altar do matrimônio para satisfazer uma paixão. E quando as pessoas passam uns anos, elas vêm até o gabinete falando: o amor acabou. Não acabou, o que acabou foi a paixão. Desejos carnais são facilmente satisfeitos. Veja, eles estão se casando. Mas por quê? Por causa de uma aliança com Deus? Não. É porque na nossa cultura brasileira, infelizmente, muitos de nós somos contaminados a enxergar o outro não como alguém que eu vou cuidar até o final da minha vida. Aconteça o que acontecer. Pelo contrário, a cultura brasileira ensina que a mulher é um objeto. Não é verdade? Olha as músicas que estão por aí. Nós devemos lutar contra isso. Criação de filhos, por fim. Você pode muito bem falar: eu quero meu filho quieto na igreja. Você me respeite. No mercado, não peça nada. E você é assim, muito bruto. Mas a pergunta é: você está fazendo certo? Porque há um mal dentro do coração dos nossos filhos. É verdade, isso mesmo. Mas por que você está corrigindo o seu filho? É porque você quer que ele se pareça mais com Cristo? Ou você apenas quer que ele não faça você passar vergonha em público? De modo que chegue em casa, você dá um tablet, um celular, ou aqui na igreja, e está tudo certo. Você ganhou o coração do seu filho para que ele se torne um discípulo de Cristo? Ou só o comportamento dele para você basta? Esses exemplos, irmãos, nós poderíamos dar muito mais, mostram o seguinte: podemos fazer as coisas certas, mas manchadas pelo pecado. Esse é o ponto. Podemos começar com os dos mais nobres desejos, mas se a gente colocar a lupa, quem de nós aqui pode passar no crivo de Deus? E o livro de Juízes termina assim, nessa passagem. Judá, o povo escolhido de Deus, tinha diante deles grandes povos maldosos, grandes povos malignos, e Deus, de fato, os colocou como líderes. Mas só que eles começaram a se assemelhar aos povos de Canaã. E a pergunta é: poxa, será que vai vir alguém que vai liderar o povo em vitória, mas que não vai se assemelhar aos povos pagãos? Será que no livro de Juízes a gente vai encontrar? Tem que ser de Judá. Deus falou, vai ser de Judá. Mas a gente precisa de alguém de Judá que, além de ser líder e um líder vitorioso, não se contamine com o pecado. E para nós a mesma coisa. Irmãos, há um grande desafio para nós. Primeiro, por conta da nossa carne, nossa tendência a pecar. Depois, por conta que nós temos um inimigo chamado diabo, opositor. E o mundo, que é a somatória de todos os ímpios. Onde está, meus irmãos, o líder que poderá nos liderar em vitória, sem se corromper com o mal? Um líder que vem de Judá. E diante desses maiores males, Jesus, o descendente de Judá, o grande pastor, enfrentou o nosso maior inimigo, a saber, o pecado. Ele morreu na cruz por nós. E ele expôs os principados e potestades à vergonha. Paulo vai dizer, Colossenses 2, 14 a 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O grande descendente de Judá, aquele que não se contaminou, venceu o nosso maior inimigo, foi à frente do seu povo e expôs todo o principado e potestade à vergonha. E a ideia aqui é que Satanás ele é envergonhado com os demônios, por quê? Porque não há acusação contra os filhos de Deus. É verdade,
Ainda somos pecadores, ainda há resquícios do velho homem. Mas nós temos uma missão, somos vitoriosos. E nós temos um líder que não se contaminou e nos levará à terra prometida. Louvado seja Deus. Em resposta ao que nós ouvimos, cantemos